Pronto, gravando, projetar o slide. Vou retornar para aquele, ali, acho que é o último daquele. Eu só peguei a cor e escureci. Ali, ó. É o mesmo slide, entendeu? Só alterei a cor para vocês identificarem o seguinte, que o que eu estava falando é que o Rio de Janeiro mudou de nome. Não, continuou sendo chamado de Rio de Janeiro, mas a situação administrativa política modificava. Primeiro era uma capitania, depois virou uma província, mudava de tamanho, aumentava ou diminuía. Um outro exemplo, Pernambuco foi uma capitania muito maior do que é o estado de Pernambuco hoje. Quem é que diminuiu o tamanho de Pernambuco? Quando houve a Revolução de 1917, antes da independência do Brasil, Pernambuco perdeu uma parte do seu território. Era governo 17, era quem ali? Dom João VI. O filho dele, Dom Pedro I, estava governando o Brasil quando houve a Confederação do Equador, em 1824. Ele fez o mesmo que o pai e cortou um pedaço maior. Tem uma cidade chamada Barreiras, que ela fica próxima ao centro, né, do Brasil, ela fica próxima a Brasília. Barreiras hoje pertence ao estado da Bahia. Barreiras é Pernambuco. Imagine. Isso. Barreiras, que é interior da Bahia, pertencia à capitania de Pernambuco, à província de Pernambuco. Só que Pernambuco foi um dos locais que mais tentou se revoltar, protestar contra esses governos. Aí qual a forma que eles encontraram para diminuir o poder? Cortando o tamanho de Pernambuco, entenderam? E assim tem vários exemplos. Pernambuco é só um exemplo. Acho que aqui era o último slide. É. Um outro que eu peguei aqui para ilustrar é esse, que também faz parte da revisão, só para relembrar. Vai ter uma aula que eu vou falar sobre governos gerais, né? Eu vou fazer a revisão, turma, assim, iniciando por expansão marítima, tal, e vou chegar nos governos gerais. Eu peguei esse slide só para destacar de novo por causa do simulado que vocês fizeram. No livro tem que vir escrito basicamente isso. Estou procurando aqui. Deixa eu achar aqui a parte de câmaras. Aqui, ó. Esse slide aqui serve. Tinha como objetivo centralizar a administração colonial, diminuindo o poder tributos da coroa. Então, ele prefere na Câmara Municipal? Poderia. Mas ele conseguia? Nem sempre. Então tem que estar escrito isso no livro. Não sei se tu lembra. A capitania de que fez a questão, aquela alternativa para o simulado, deve ter feito baseado em um documento para a bibliografia de um concurso. Vou dizer por quê. A capitania de Pernambuco, ela era autônoma. Não sei se alguém lembra. Durante os governos gerais, a capitania de Pernambuco continuou existindo. Por isso quem me perguntou, professor, a 3 e 4 está correta? Eu falei, rapaz, isso está errado. Provavelmente está errado.
A não ser que um documento que por bibliografia não cobrou aquilo. Porque Pernambuco era independente. O governador-geral, ele não podia nem entrar em Pernambuco. Pernambuco tinha carnaval? Tinha. Ficava onde? Ficava em Olinda. A partir da revolta dos Mascates, passou a ter uma em Recife também. Entenderam? Como depende da bibliografia. Se o governador-geral poderia intervir nas câmaras, Pernambuco ele não entrava, tá? Porque o rei disse, ó, em Pernambuco, não faça nada, porque Pernambuco dá lucro, não crie problema com ninguém lá. Entendeu? Tudo tem que estar baseado no que o edital pede. Mas a questão é ruim? Não, ela é boa, porque ela gerou essa análise. Para que possa dizer isso. Agora, a questão está, digamos, correta para o concurso da ESA, da SpaceX, não vai ser, porque não tem isso no Cotrim, Gilberto Cotrim, Koshiba. Aquelas explicações ali são específicas de algum documento. Mas o curso cobra num nível acima, né? Por isso que é bom. São Paulo. Como assim, Diogo? São Paulo. Aí foi quando eu falei de Barreiras. Barreiras hoje pertence à Bahia. E a gente pensa que sempre foi da Bahia, mas não. Barreiras pertencia a Pernambuco. Tem um outro detalhe aqui, não sei se vocês notaram nesse slide. Mesmo que eu fale depois, eu já vou chamar a atenção. Entre 1572 e 1578, o Brasil possuiu 2 governos gerais. Olha aí, ó. Tá vendo? Um com sede em Salvador, o outro no Rio. Aí em 21, nova divisão. Teve Estado do Brasil, com sede em Salvador, e depois Rio de Janeiro e Maranhão, com sede em São Luís. Essa divisão permaneceu até 1774. Pode ser cobrado? Claro que pode. Olha como era aí o mapa. Tá vendo? Bem diferente, né? Mas vocês conhecem essa divisão. Vamos para o primeiro, né? O primeiro assunto da banca. Banca ESA, viu? Falando ESA, História do Brasil. O primeiro assunto da ESA é a questão marítima, né? Que está atrelada a esse assunto, mercantilismo. Conjunto de práticas, você sabe, né? Política econômica controlada pelo Estado. Mercantilismo é isso. Não existe aí liberalismo. Aí é intervenção protecionista não liberal, ou seja, não apoia a livre ação dos comerciantes. Intervenção do Estado na economia. Esse segundo slide, eu fiz o mesmo que fiz na aula da SpaceX. Como é um assunto que serve para as duas, eu tenho separado parte do edital e mostrado o assunto. Aqui são todos os assuntos da ESA. O primeiro é a expansão da Marina. E o último, onde a ESA para? Segunda Guerra Mundial. Como é que pode cair questões de planos econômicos de Collor, Fernando Henrique, FHC, Sarney, mas eles não podem, tá vendo? Porque aqui tem escrito da República. Os planos econômicos, Fernando Henrique, que é o plano, foi o plano real, Itamar foi o plano real, é República. Então, eles se baseiam nisso. Vamos lá. Políticas dos estados, né? Metalismo foi feito por quem? Pela Espanha, que também pode se chamar de entesouramento ou bulionismo, arrecadação através da exploração indígena, né? Exploração de ouro e prata, onde os indígenas, através da mita e da encomenda, tinham que trazer ouro e prata para eles, os espanhóis. Cai incas, maias e astecas? Não, não cai. Cai assim, que foram os indígenas os que se tornaram escravos do sistema da América Espanhola. Isso aí cai. Mas perguntas específicas, não. Astecas era no México. Maias na América Central, abaixo do México. E Incas aqui, os Andes, né? Peru, essa região andina. São os 3 povos. E sofreram a mita. Como era a exploração através da mita? Isso pode cair na prova? Na ESA não. A mita é um trabalho compulsório. É escravidão, né? Sendo que a pessoa, o indígena ia lá, trabalhava e retornava. Ele ganhava parte, né, da produção que ele tinha, com ouro e prata. Na encomenda, tinha um argumento de que
O indígena receberia catequese. O pagamento dele era receber a cultura religiosa cristã. Ele estava sendo civilizado, porque ele era considerado um povo sem alma pela igreja. Isso é relativo, porque alguns jesuítas ficaram contra esse sistema durante... Quando os jesuítas entenderam que aquilo não funcionava bem, aí nas missões jesuíticas eles começaram a ver que o indígena não tinha que ser escravizado. Teve um padre chamado Bartolomeu das Casas, né? Um jesuíta, que foi contra isso, a escravização indígena. Vamos lá. Características de todos os países que tentaram o colonialismo que o Brasil não explorou só ouro e prata. Colonialismo é para tudo e tem que ter pacto colonial. Colônia, né, ligada à metrópole. A Inglaterra fez, balança favorável, a Inglaterra também fez, vendeu muito, comprou pouco. Aí, ó, especificando, né? O ministro de Luís XIV, Colbert, que nós vimos na questão. A França, a Espanha e Portugal, a gente já sabe qual foi o problema deles. Né? Prejuízo com... vendeu muito e comprou pouco. Ou o contrário, né, turma? Eles compravam muito e vendiam menos. Então tinha uma dívida maior do que o que arrecadava. A balança de comércio ficou favorável com a Inglaterra. A Inglaterra fez a acumulação primitiva de capital, né? Juntou dinheiro para criar a Revolução Industrial. Mas vou chegar na parte da ESA, hein? A ESA é Portugal. Período século XV, XVI. O que era a expansão? Busca por especialistas nas Índias, busca metais preciosos, rompeu o monopólio comercial, a expansão da fé. Enzo perguntou, por que a China estagnou na expansão marítima? Melhor aí, Enzo. Como assim estagnou? Como? Não entendi. Porque a China não fez a expansão ou porque ela... Como assim? Veja só. Tem um detalhe sobre a China que é o seguinte. A China, quando a gente estuda a história do Oriente, você vai identificar que a China, durante muito... China, no período história antiga, aquela muralha da China é da história antiga. Aquilo ali foi construído para que eles não fossem invadidos pelos mongóis, né? Gengis Khan. Então a China, ela era organizada internamente através de império, do mesmo jeito que o Japão. Mas o território chinês é gigantesco. O que é que significa? Significa que a China não tem um problema como Portugal e Espanha. A China tinha a seda, que era muito lucrativa. Portugal e Espanha vivem... Você se lembra o mapa de Portugal, né? Península Ibérica. É um trecho menor do que a China, muito menor, o território português, rodeado do mar. A China tem mais recurso. A China poderia fazer As expansão. terras também não muito Isso, favoráveis à é isso. A China poderia fazer uma expansão? Poderia, mas eles precisavam tanto igual a Portugal e Espanha? Não, tem isso também. Imagine que aquela muralha da China é da história antiga. Eles já, há muitos anos antes dos europeus, estavam assim numa situação de controle da região deles. Já os europeus precisavam sempre ficar inventando novas rotas, né, comerciais. Aí, deixa eu ver. Pedro perguntou: não teve uma também de uma nova dinastia que era mais fechada? Teve. A China passou por isso e o Japão também. Tem aquele filme sobre o Japão, Último Samurai, que é o processo que havia na China e no Japão, né? Tinham dinastias que eram mais fechadas, não queriam contato com o mundo externo. Isso aconteceu com a Revolução Russa. Trotsky era a favor que o comunismo fosse expandido pelo mundo. Stalin era contra. Então,
Dependia de quem estava no poder. Aí, causas da expansão, né? Fortalecimento das monarquias nacionais. Houve um renascimento cultural ali na Itália, né? Novos aparelhos, né? Para navegação. Sobre ESA ou SpaceX, lembrem da escola de Sagres. Eles consideram que a escola de Sagres foi uma grande escola para navegação, desenvolvimento da navegação, entendeu? Nunca esqueçam, escola de Sagres, em Portugal. Por isso, Portugal não quis patrocinar Cristóvão Colombo, porque o entendimento da ESA e da SpaceX é que devido à escola de Sagres estar funcionando a todo vapor em Portugal, eles não precisavam de um projeto de uma pessoa que era italiana. Colombo era italiano e estava vendendo um projeto para um país que tinha uma escola de navegação, que era Portugal. Por isso Colombo só conseguiu ter sucesso na Espanha. Aí aquela velha história, né? Que Portugal foi o pioneiro porque houve a centralização prematura do poder, né? Burguesia mercantil forte, posição geográfica. Olha aí a escola de Sagres, tá vendo? A famosa escola de Sagres. Principais viagens. Aí a primeira, né, turma? Celta. Aí sim inicia a expansão, quando Portugal parou no litoral do continente africano nessa cidade. Aí prossegue naquelas datas. Ó. Cabo da Boa Esperança, Bartolomeu Dias, que se chamava Cabo das Tormentas, certo? Quando ele passou ali, mudou o nome. Aí em 42 veio veio Cristóvão Colombo e parou na América Central com o projeto da Espanha. Em 98, Vasco da Gama chega às Índias, 1498. Deu a volta, né? Fez o périplo africano. É o termo que se usa a volta que acontece em todo o continente africano. Périplo africano. Aí, 1500, Cabral chega ao Brasil. 1519, Fernando de Magalhães fez uma volta, comprovando que o mundo é redondo. Então, tem muitas pessoas defendendo aí que a Terra é quadrada, né? A Terra é plana. Então, Fernando de Magalhães, a embarcação dele tinha amortecedor. Porque se a Terra é plana, em algum momento ele caiu em algum buraco para chegar do outro lado, né? Porque aí a prova, ele deu volta no globo. O que Marco Polo ainda escrito, né? Mas tem gente que diz que a Terra é plana em 2020, vai ficar difícil. Eu vi isso, eu não acreditei, eu achei que era brincadeira. Mas não, tem cientista aí. Cientista não, né? Tem gente louca, né? Que defende que a Terra é plana. Tem outras explicações para justificar que não é plana também. Quando você olha uma embarcação no mar, você vai percebendo como é que ela vai desaparecendo. É para justificar que ela tem uma circunferência, né? Se fosse um buraco, ia cair no horizonte. Enfim, isso aí não tem nem que discutir. Eu não sei nem porque eu falei dessa terra plana aqui. Acho que eu vi a circunavegação. É essa, Mira. Galera louca mesmo. Disputa entre Portugal e Espanha. Aí, cuidado, viu, com a ESA. Pedro, deixa eu ver aqui o que o Pedro escreveu. Tem um vídeo de um milk de um maluco enchendo o saco de um funcionário da NASA. Tem maluco pra tudo, ó. Louco mesmo. Pergunta porque ele fica mentindo sobre a Terra ser redonda. É maluco, né, velho? Sei lá. É tipo o cara descobriu o Brasil, né? Falar que a Terra é plana. É forçar a amizade. Mas teve gente que morreu por isso, né? É, a igreja não defendia o geocentrismo quando a gente estuda Renascimento. E aí Copérnico morreu, Galileu morreu. Teve gente que morreu por isso. É louco, rapaz. Ó,
Esses tratados, cuidado com a ESA. Cuidado com a ESA. A ESA cobra data ainda cobra. Então fique atento com relação a isso. Que ano foi a bula intercoetra? 1493. Ela foi anterior ao Tratado de Tordesilhas. Nesse ponto aí, minha opinião, se você não quer se preocupar com isso hoje, gravar hoje, uma semana antes da prova, se lembre que você vai ter que gravar os tratados. Eu sou a favor de que você ou eu memorize data e tratado? Não. Mas a prova do seu concurso ESA já cobrou isso, data dos tratados. Então é aquela técnica básica que todo mundo recomenda, né? Colar essas datas na sua frente para todo dia você olhar para elas, saber ali quais foram os tratados, as datas. A Enzo comenta que revolta é difícil gravar, tratado é suave. Revoltas cai muito na ESA. Com certeza vai cair revolta esse ano, todo ano cai. Em minha opinião, o que é que cai mais, revoltas ou tratados? Revoltas. Com certeza vai cair revoltas. Tratados pode cair, mas a revolta é certo. Tordesilhas é o segundo tratado, porque no primeiro, na bula intercoétera, Portugal ficou com terras menores, né? Tamanho de terra menor. Então, Portugal não aceitou a bula intercoétera. Resultado disso, fizeram um novo tratado, que é o de Tordesilhas, todo mundo sabe, para Portugal conseguir ter acesso à terra. Aí a imagem dos dois tratados. Com a bula, Portugal pegava só uma pequena parte da América, né, do Sul. Com o Tratado de Tordesilhas, aumentou bem. Consequências. Mudança do eixo econômico. Isso já foi perguntado em concurso das PSECs e ESA também. Mudou o eixo econômico do Mediterrâneo para o Oceano Atlântico. Às vezes eles invertem. Ah, mudou do Atlântico para o Mediterrâneo. Isso já foi perguntado. Não pode vacilar com uma bobagem dessa. Aí é bobagem, isso é bobagem. Certo? Ampliação do comércio em escala mundial. Ocorreu? Sim, claro. Fortalecimento das monarquias europeias. Claro, principalmente Inglaterra, Espanha, Portugal, França. Desenvolvimento técnico-científico. São as caravelas, as naus e os objetos, né? Questão. Entre as principais características do mercantilismo, podemos citar: letra A, esforço de manter a balança comercial favorável, a crítica ao colonialismo. Crítica? Não, aí é errado, né? A letra A está errado. B, defesa do livre comércio, metalismo. Opa, não era livre comércio, né? É protecionista, então está errado a B. Letra C, metalismo, protecionismo e o esforço de manter a balança comercial favorável. Correta é a letra C. Crítica ao colonialismo, a letra D está errado. E na letra E também tem crítica ao colonialismo. Tranquilo? Letra C é a correta. Com plena segurança, achamos que a liberdade de comércio, sem que seja necessária nenhuma atenção especial por parte do governo, sempre nos garantirá o vinho de que temos necessidade. Com a mesma segurança, podemos estar certos de que o livre comércio sempre nos assegurará o ouro e prata que tivermos condições de comprar ou empregar, seja para fazer circular as nossas mercadorias, seja para outras finalidades. Adam Smith, né, o pai do liberalismo, é um trecho do livro dele, Riqueza das Nações. No texto, os argumentos a favor da liberdade de comércio são também de críticas ao letra E, né? Se ele é a favor do liberalismo,
ele não apoia o mercantilismo, né, que é a intervenção na economia. Tranquilo? Letra E é a errada, né? Deixa eu ver aqui. Só mais um detalhe, viu, turma? Cadê aqui? Deixa eu projetar isso aqui. Esse já vou ver o chat, viu? O que é que vocês estão comentando aí? Já vou dar uma olhada. Vou ler agora. Acho que foi o Will, né? Professor, se em uma questão me perguntar quando mudou a capital de Salvador para o Rio, eu respondo Pombal ou Dom José. Geralmente vem com o Marquês de Pombal. Geralmente vem com o Marquês de Pombal a pergunta. Se a ESA quiser dificultar, ela vai colocar Dom José. O normal, que a gente sempre encontra, é Marquês de Pombal. Porque era o período dele como primeiro-ministro, né? Felipe, deixa eu ver. Professor, pode explicar o que é um sistema corporativista? Posso. Corporativista foi no governo Vargas. O que é isso? É o governo tendo interferência nos sindicatos. Corporações, né? Corporações de ofício, é um termo para a Idade Média. E o que? Eram organizações de trabalhadores. Então, um sistema corporativista foi feito por Getúlio Vargas quando ele cria os sindicatos e quem trabalhava nos sindicatos estava totalmente ligado a ele, a Vargas, entendeu? Isso é ser corporativista. As corporações estão ligadas ao governo federal. Deixa eu ver o que o Will escreveu aqui. Todo rei tinha um primeiro-ministro e a gente geralmente associa as coisas ao rei, né? Menos nesse caso aí. Nesse caso do Brasil, se associa ao Marquês de Pombal. Samira comenta. Caiu essa pergunta na AP que teve hoje no colégio. Massa, Samira. Massa. É bom então. É bom que vocês estão estudando para provas também, avaliações do colégio, colégio militar. Deixa eu ver se já baixou aqui o que eu queria. Ah, já, rapidinho. Eu vou enviar isso para vocês hoje. Isso aqui, ó. Deixa eu ver. Aí Felipe pergunta: é daí que vem os sindicatos pelegos na era de Vargas? Correto, exatamente. O que eram isso? Eram sindicalistas ligados ao governo. Então, eles tomavam decisões favoráveis ao governo. Eles nunca pensavam nos trabalhadores. Se Vargas dissesse, ó, me ajudem aí, os sindicatos iam apoiavam ele, porque estava tudo junto, né, tudo ligado. Esse slide aqui, Brasil Colônia, tratados, limites, eu vou enviar hoje também, ó, porque olha como é que se estuda data e nome, tá vendo? Olha lá, ó. União Ibérica, Tratado de Tordesilhas, a disputa pela colônia de Sacramento, que fica lá no próximo ao Uruguai e ao Rio Grande do Sul. Tratado de Lisboa, os espanhóis reconhecem a colônia de Sacramento. Sete povos das missões, o que foi isso?
uma, uma re- um local, né, onde os jesuítas viviam com os indígenas, uma área. Jesuítas espanhóis em território português. Então, foi uma disputa entre os dois. Jesuítas e espanhóis, em 87, lutaram por 7 povos das missões. E o mais famoso de todos é esse aqui, ó, o bom e velho Tratado de Madrid. Esse é super famoso. Diga, Felipe. É, Professor, hã? a gente só tá vendo o primeiro slide que tem Ah, é? escrito Brasil Colônia e Tratados. Vou projetar novamente. Ainda tenho um minutinho aqui. Valeu, Felipe. Eu vou passar ele então em outra aula, próxima terça. Vocês estão vendo agora datas e os nomes dos tratados? Ainda não. Não? Tudo bem. Eu na próxima aula mostro eles. Ele não tem nada de aprofundamento. É um slide que tem data e o nome do tratado. Ele serve para você todo dia olhar e lembrar, entendeu? Nunca vacilar com essas questões aí dos tratados. Ó, turma, 15 e 29. Vocês vão ter aula. Aí eu vou enviar para vocês os slides que eu usei hoje, menos esse. Aliás, eu posso mandar esse sim dos tratados. Na próxima aula eu projeto ele e comento. Eu envio ele hoje também. Não tem problema nenhum.